Acompanhe o que foi dito pelo técnico Dorival após clássico contra a equipe do São Paulo no Campeonato Paulista. A sensação dele após o jogo, ele falou que sentiu raiva depois do jogo. Qual foi a sua sensação como técnico do Corinthians depois de um jogo desse em que o Corinthians empata aos 90 minutos? Por favor, obrigado. Não, eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Eu acho que foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Isso daí se repetiu muito no ano passado, ao longo do Campeonato Brasileiro. No único momento que nós dávamos tínhamos um probleminha qualquer, acabava saindo um gol. Isso nós temos que nos atentar, buscarmos uma correção e que não se torne um fato recorrente, porque eu não tenho dúvidas que a equipe teve merecimentos para que pudesse ter até coisas melhores, além daquilo que foi alcançado. Mas fico muito satisfeito porque vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto em busca do resultado. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Sobre a montagem do ataque, você já testou o Guinegão, sendo essa dupla do Yuri Alberto nas ausências do Memphis, o próprio Vitinho começa a temporada assim, e hoje você opta pelo Kaique. Eu gostaria de entender essa alternativa, até por conta da ausência do Memphis, e também se você considera a possibilidade que o Memphis jogue na quinta-feira contra o Santos. Obrigado. Não, totalmente descartado, jogo de quinta-feira. Nós continuamos buscando uma opção que se encaixe, e aquele que der uma resposta mais positiva, é natural que vai continuar tendo oportunidades. Nós temos que encontrar dentro do nosso grupo uma resposta imediata para uma função tão importante. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Me permita duas perguntas, dois questionamentos. Primeiro, de um jogador importante, que é o André Carrídio, mas só que na temporada passada ele sofreu com problemas físicos, algumas lesões, e começa como titular a temporada. Mas ainda dá para ver que ele ainda sente um pouco da parte física. Isso te preocupa? Como é que está essa questão aí da volta física do Carrídio? E a outra pergunta sobre a estreia do Matheus Pereira. Como você pensa ele desde o início de um jogo, por exemplo? Onde ele fica? Mais para o lado direito, mais centralizado? Bom, o Matheus é um segundo homem de meio, muito mais pelo lado esquerdo. Dentro de uma necessidade como no jogo de hoje, ele fez a função de um 5 com tranquilidade, sem problemas nenhum. Com relação ao Carrídio, é um jogador importante. Vocês sabem muito bem, nós saímos 15 dias depois de todo mundo, voltamos praticamente sem período de recuperação e tão pouco de um condicionamento melhor. Nós vamos ter muitas dificuldades ao longo desse processo, vocês podem ter certeza disso. Eu já avisava isso, que os campeonatos regionais, principalmente paulistas, seria uma armadilha muito grande para todas as equipes. Nós ainda, assim como São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Santos, não recuperamos e nem tão pouco nos condicionamos para um ano tão importante. Então, nós vamos ter que conviver com altos e baixos, com oscilações, e isso daí vai ser recorrente. Aproveitar apenas um detalhe. Muitos vieram me falar a respeito que eu havia disponibilizado Carrídio e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande isso, não aconteceu. Eu não disponibilizei nenhum atleta do nosso grupo. Eu preciso de mais gente ao nosso lado e não jogadores que saiam. Gosto, sim, do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Tenho um respeito grande por esses atletas, por isso não gosto de ver meu nome envolvido numa situação que é mentirosa. E um segundo detalhe, apenas o Martínez,
essa situação que aconteceu, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso próprio grupo, para que ele possa ter a confiança em poder retornar dentro da sua melhor condição. Dorival, aqui embaixo de você, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Eu sei que pode parecer meio cruel, né? Mas a próxima rodada é a metade dessa fase inicial do Campeonato Paulista. É o 4º jogo de 8. Você falava das dificuldades e a última rodada, a próxima rodada, na verdade, é a última que o Corinthians vai ter antes de ter que dividir forças entre o Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil mais à frente. Nesse momento, diante dos 4 pontos de 9 disputados, preocupa, de certa forma, a comissão ficar de fora da fase mata-mata? Como é que vai ser o planejamento com o Campeonato Paulista, agora que ele vai ser, na teoria, a competição mais frágil ali dentre as outras nacionais, né? Olha, o Corinthians foi a única equipe que pegou praticamente 3 clássicos na mesma semana. É uma coisa impressionante. Bragantino, agora São Paulo e em seguida Santos. Nós não temos outro caminho. Ninguém faz milagre, não tem como fazer. É uma equipe que ainda não está condicionada, é uma equipe que está buscando uma recuperação que eu falo física, por termos terminado disputando finais até 20 dias atrás. É impossível você manter e alcançar uma regularidade dentro de uma competição já iniciando, acredito eu, que com 9, 10 dias. Então, assim, nós vamos ter dificuldades, podem ter certeza disso. E estamos fazendo de tudo para minimizar todos esses problemas que eventualmente teremos. Inclusive mudanças dentro do elenco, do grupo, uma equipe que jogue quarta, outra equipe que jogue domingo. Não, nós não temos outro caminho. Senão, nós vamos correr um risco de, já na abertura de campeonatos importantes, como o brasileiro, nós temos aí jogadores perdidos para o departamento médico, que é tudo que nós não queremos. Nós estamos tentando evitar ao máximo esse tipo de situação. E, para isso, nós vamos ter que modificarmos em todas as rodadas. Durante o primeiro tempo do clássico entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, a equipe visitante conseguiu ser mais eficiente, por isso saiu vencendo por 1-0. O Corinthians começou pressionando, criou boas chances com Yuri Alberto, Bidu e Kaique, mas parou nas defesas do goleiro da equipe do São Paulo e desperdiçou oportunidades mais claras. O jogo foi intenso e bastante faltoso durante a primeira etapa, com vários cartões amarelos. A equipe do Tricolor abriu o placar com a equipe conseguindo trabalhar muito bem e vendo o Corinthians ter dificuldades em um momento aos 36 minutos em que a equipe visitante conseguiu abrir o placar. O Corinthians voltou a pressionar após o gol marcado pelo São Paulo, mas também esbarrou no goleiro da equipe. São Paulo levou ainda perigo em contra-ataques. A segunda etapa começou com o Corinthians mantendo a postura ofensiva e criando chances logo nos primeiros minutos, novamente parando na defesa do goleiro Rafael. O Timão conseguiu continuar insistindo e acumulando escanteios e finalizações, enquanto o São Paulo apenas se defendia, buscava explorar contra-ataques, mas sem grande efetividade. Nos minutos finais, o Corinthians intensificou ainda mais os ataques e foi recompensado aos 44 minutos, quando o Breno Bidon conseguiu aparecer muito bem e marcar o gol que também permitiu o empate da equipe do Corinthians. Após o gol, a equipe da casa manteve a pressão, mas não conseguiu o segundo gol que possibilitaria a virada. Então o compromisso terminou empatado, Corinthians e São Paulo.